Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Já Sabe, Cevada com Plutônio. Episódio de número 27, agora só tá faltando mais 9.973 podcasts aí para nós atingirmos a meta de 10 mil. Quando atingirmos a meta, a gente começa tudo de novo, óbvio, né? Então, hoje nós estamos falando aqui sobre um tema muito diferente, inédito aqui no nosso podcast Cevada com Plutônio. Vai ser a primeira vez que nós vamos abordar essa temática de maneira especial. É o panspermia cósmica, ou seja, nós viemos do espaço, somos seres aí espaciais. Especiais nós somos, né? Com certeza, ou pro bem ou pro mal, mas nós somos especiais. Agora somos seres espaciais. E para falar sobre esse tema aqui, a gente convidou uma dupla dinâmica aqui, sem dúvida nenhuma, pessoal extremamente qualificado para falar sobre isso. Nós temos aqui hoje, então, conosco o Dr. Thiago Alves, tá certo? Ele é formado em Ciências Biológicas pela Unesp. Ele também é mestre e doutor em Ciências Biológicas com concentração em Genética, no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E ao lado do Thiago Alves, a gente tem também o Saulo Cantanhede. Saulo Cantanhede também já esteve aqui conosco, fazendo um podcast muito bacana aí com o COSME, né? Quando nós falamos do clima espacial. Ele é bacharel e mestre em Física, com ênfase em Astrofísica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele está estudando o mestrado em Divindade na Andrews University, nos Estados Unidos, né? E lá ele é professor adjunto do Departamento de Física, né? Então nós temos aqui um teólogo físico, um físico teólogo, né? Saulo, muito bem-vindo. Você pode olhar a lista dos nossos episódios e você encontra lá um episódio que fala sobre clima espacial e você pode escutar aí o Saulo Cantanhede falando sobre isso. Mas hoje ele está falando aqui sobre esse tema, então, da panspermia, das origens biológicas supostamente extraterrestres da raça humana, né? Da vida na Terra como um todo, de maneira especial. Tudo bem com vocês? Saulo, Thiago Alves? Tudo bem, Alex. Meu xará, Thiago, também está acompanhando. Saulo, é um prazer participar do podcast com vocês aqui. É a primeira vez, então acho que vai ser um papo bem interessante. Falar sobre panspermia, sobre origem da vida, vai render bastante. Oi, pessoal. É bom estar aqui de novo. Estou muito feliz pelo convite de novo. E falar de um tema que envolve um outro aspecto da astronomia, é um aspecto que se desenvolveu agora mais recentemente, e vamos lá, vamos comentar e falar um pouquinho mais sobre esse assunto interessante. Mas antes de passar para o tema, deixa eu continuar a nossa apresentação aqui, né? Também temos conosco aqui hoje o Thiago Vicente, que já fez o host de vários programas aqui. O Thiago Vicente é um velho conhecido aqui do podcast, né? Está desde o princípio aqui conosco e ele vai estar atuando aqui também, fazendo as perguntas, ajudando nas entrevistas aqui com o Saulo e com o Thiago Alves, tá certo? E eu sou o Alexander Silva, também aqui já do podcast Cevada com Plutônio desde o comecinho. Vamos chamar assim que nós somos sócios fundadores, né, Thiago? É isso mesmo. Olá a todos aí. Eu quando eu vi o tema aqui, eu até ia cumprimentar os nossos ouvintes terráqueos aí, mas como pode ser que a gente venha do espaço, né? Acho que é bom eu esperar um pouco aí para ver se a gente é terráqueo ou não, e principalmente para até a gente avaliar melhor aí essas novas leis aí de imigração. Eu queria convidar você que está escutando a gente agora a deixar o seu like se você está escutando a gente no YouTube. Você pode colocar o coraçãozinho aí também se você está no Spotify. Se você está nos outros canais de streaming aí, na Amazon ou na Apple também, no Apple Music, também deixa o seu like, se inscreve no nosso podcast. É muito importante para a gente. Se inscreve
E você também, assim, dessa forma, se você gostar dos podcasts, você pode compartilhe, mande para os seus amigos, manda no seu grupo do WhatsApp, manda naquele grupo das tias lá do Bom Dia, né? Manda para todas elas lá, que elas com certeza vão gostar demais desse tema aí da nossa suposta ou teórica origem espacial. Mas sem mais delongas agora, né? Feitos os apelos e agora que você já clicou no like, já clicou no coraçãozinho aí, você que está nos escutando. Então eu queria fazer uma pergunta agora para os nossos convidados, o Saulo e o Tiago Alves, né? Saulo e Tiago, para a gente poder entender sobre a origem da vida no universo, né? E antes de passarmos para o tema da panspermia, vocês podem falar para a gente um pouquinho sobre a origem da vida, o que nós sabemos sobre vida, o que é vida e o que não é vida. Parece que tem, quando a gente vai nesses micro-organismos muito minúsculos, né? Como o próprio nome já diz, aí, perdão pelo pleonasmo, mas esse mundo microscópico parece que fica em algumas situações a fronteira entre o que é vida e o que não é vida fica um pouco acinzentada. É isso mesmo? O que vocês têm para falar para a gente sobre isso? Então, Alex, em relação à vida, todo o nosso referencial é baseado no que nós conhecemos aqui na Terra, né? Então, ela é formada por alguns elementos específicos, carbono, nitrogênio, outros elementos que nós encontramos nas moléculas básicas que formam a vida. Então, quando a gente se refere à vida, a gente vai se referir a esses constituintes básicos que vão ser, por assim dizer, os tijolinhos das macromoléculas que vão formar os organismos vivos, tá? Então, assim, nós temos esses elementos, né? E em relação ao universo, muitas vezes nossa busca por vida vai utilizar como parâmetro o que nós conhecemos aqui, né? Então, segundo algumas teorias aí, né, que a gente vai colocar aí, a vida, ela teria surgido alguns bilhões de anos atrás, mas a gente vai ver que mesmo assim, essas teorias que envolvem esse surgimento há tanto tempo atrás, têm suas lacunas, o que vai nos remeter ao final a uma tentativa de busca da origem da vida fora da nossa realidade aqui. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque falando da astronomia, quando a gente busca vida, e tendo a definição, pelo menos um único exemplo de vida, que é a vida terrestre, a NASA, ela tem no site sobre astrobiologia e detecção de vida, e eles têm uma definição assim, a gente pode até argumentar alguma coisa sobre, mas a definição que eles têm para a vida é um sistema químico que é autossustentável e capaz de evoluir. E a gente pode discorrer sobre essa definição, talvez possa ser muito simplista, mas basicamente aquilo que se espera, que se tem atualmente para buscar a vida. Então, se buscam sistemas químicos, então quais são os sinais químicos que a gente pode detectar, essa ideia por detrás de um sistema que vai se evoluir biologicamente, seguindo algumas regras, algumas ideias, mas basicamente é isso o que a gente tem para a vida como background. Maravilha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a forma de vida mais simples que a gente tem conhecimento hoje? Então, as referências são de bactérias. Então, existem bactérias com muitos poucos genes. Micoplasma, por exemplo, uma bactéria do gênero Mycoplasma, ela é considerada como a menor bactéria, o menor organismo que ele é autônomo, por assim dizer, né? Então, nós teríamos esses organismos por volta de 500 mil pares de base, né? Nós temos outras bactérias menores por volta de 150 mil pares de base, mas essas bactérias, elas são endosimbiontes. Então, relacionadas a outros organismos, né? Não seriam, por assim dizer, totalmente independentes, né? Então, talvez seria por volta de, vamos colocar aí, uns 500 mil pares de base. Lembrando que pares de base se referem a aquelas pecinhas que formam, né, material genético, os nucleotídeos que vão emprestar o nome
das bases hidrogenadas, aí a gente vai lembrar da adenina, timina, citosina e guanina. Maravilha. Você falou aí de simbionte, eu já lembrei do Venom aqui do Homem-Aranha, né? Então é triste ser nerd, né? A gente começa a fazer umas associações. Agora, uma pergunta, e totalmente, alguém que é totalmente fora dessa área, tá? É uma pergunta bem de leigo mesmo. Essa bactéria que você citou, ela é mais simples do que o vírus, no caso, né? Porque eu não sei nas definições atuais se o vírus ele é considerado uma forma de vida. E a gente tem uns outros problemas, né? Por exemplo, a gente tem o prion, né? Que é uma proteína maluca aí que causa aquele mal da vaca louca, né? O que é vida e o que não é vida desses mundos aí, né? O vírus, o prion e qual é o critério aí nessa situação, né? E é muito interessante isso que você falou, Saulo, ali, de que ele é capaz de evoluir, né? Então, assim, eu não sei se está falando da macroevolução, dessa evolução aí do Charles Darwin, ou se seria alguma evolução mais restrita dentro do percurso de vida, né? De fazer alguma reação química, alguma coisa nesse sentido. Se vocês puderem esclarecer essas dúvidas, acho que elas são muito importantes para a gente estabelecer assim, uma base de conhecimento, né? Vamos dizer assim, em bom português, ficar todo mundo na mesma página, né? Para a gente poder discutir o que vem depois. Segundo a definição que eles têm, é a evolução darwiniana. Então, é a macroevolução, segundo eles apresentam ali. Existem, né, diversas outras formas de enxergar isso, mas, basicamente, eles entendem que seria um tipo de vida ali que, com o passar do tempo, vai se desenvolver seres que são mais evoluídos, né, que, enfim, possa até ter tecnologias e que seja talvez uma história similar à nossa. A gente pode até comentar isso no final com assinaturas. Então, complementando aí também a resposta do meu colega Saulo, a gente colocou essa definição inicialmente da NASA, né? E daí a gente vai ver que tem várias definições para a vida, e nenhuma delas abarca o que é a vida, na verdade, né? Então a gente vai ver que tem vários conceitos dentro dessa definição, que é da NASA de 1994, que eles lançaram, que envolve uma certa subjetividade. Se a gente for colocar alguns exemplos específicos, não se enquadram nessa definição. Por exemplo, eu estava citando o micoplasma, o gênero, o menor organismo seria o Mycoplasma genitalium, né? Com mais ou menos 500 mil pares de base. Ele é mais complexo que o vírus, porque entra outra discussão, né, Alex, como você colocou, será que vírus é um ser vivo? O vírus ele não consegue se replicar sozinho, ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele vai sequestrar a maquinaria da célula para se replicar. Só que o vírus ele se modifica, o vírus se torna resistente. Então quando eu coloco essa definição de um sistema autorreplicado, capaz de evolução darwiniana, a evolução, esse princípio, né, nem que seja, vamos dizer assim, a variação em baixo nível, envolve o conceito de uma população, um conjunto de organismos. Isso não seria suficiente para definir o organismo em si, né, mas assim, um processo que envolve uma população, né, um conjunto de organismos interagindo com o ambiente para que haja seleção. E lembrando, vida não se resume só a química, né? Então, o sistema químico autossustentável, a gente vai ver que a vida não se resume só a metabolismo. Tá? Então, as definições elas são insuficientes para, vamos dizer assim, abarcar o que é vida. O que nós fazemos como biólogos, muitas vezes, é descrever o fenômeno da vida. Então, o organismo vivo, quais são as características dele? A gente descreve, a gente consegue entender, a gente consegue descrever em detalhes, só que a definição mais precisa do que seria a vida em essência, a gente não tem. É interessante o Thiago e Saulo, né? Porque, bom, isso que o Saulo trouxe ali da NASA, né? De fazer essa definição aí de um organismo que é capaz de evoluir, já que né? No começo ali, quando ele falou, eu não sabia o que era, mas então, se essa é a evolução darwiniana, rapaz, para mim é uma forçação de barra daquela tremenda, né? Tipo assim, meio que um ovo de Páscoa. Você vai, a gente vai fazer uma definição aqui, então já vamos aproveitar e fazer um evangelismo aqui da teoria da evolução, né? Para falar aqui da evolução e tal. Então, assim,
isso pressupõe-se, né, que a vida de fato evolui e não degenera, né? Porque tem uma... Claro que ninguém leva o criacionismo a sério no meio, digamos assim, não vou dizer no meio científico, nós temos muitos criacionistas no meio científico, né? Mas nesse meio cientificista, vamos dizer, né, que é diferente. Mas assim, primeiro você tem que dizer assim, né? A evolução de fato acontece, né? Porque se a gente chegar à conclusão que a gente não evoluiu na história humana, né, se a gente pegar pelo menos aí o relato bíblico, que é o tema aí para uma outra discussão, então a gente vai chegar à conclusão que pelo critério da NASA, ninguém de nós está vivo, né? Nenhum de nós é uma forma de vida. Então, essa questão da vida parece uma coisa simples, mas quando a gente vai aprofundar o conhecimento em torno disso, a gente vê que é muito complexo, né? E me parece que é o tipo da coisa assim que a gente intuitivamente sabe o que é, mas a gente não sabe definir. Então, quando a gente fala aí de vida, então você cria critérios para a vida, tem que ser capaz de se reproduzir, tá? Mas a mula não se reproduz, então ela não é uma forma de vida, né? E aí a gente começa a ver que o negócio é mais complexo do que a gente pensa, né? Mas é muito bom, é bacana a gente entender o que é vida, o que não é vida e tal. E aí eu queria perguntar para vocês, de onde é que surgiu essa história aí de panspermia cósmica? Porque me parece que, pelo que eu pesquisei aí, preparando o material para o podcast, que não é nenhuma coisa assim tão recente, né? Parece que aquelas ideias assim bem embrionárias, né? Não estavam assim longe, né? Tá bem longe de ser uma ideia assim cientificamente organizada, orquestrada, né? A gente tem já há muito tempo atrás, né? Já tinha lá na época da Grécia Antiga, etc. e tal, parece que já tinha pessoas que faziam aí algum tipo de provocação, né? De que a vida poderia ter vindo do espaço, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que tinha um cidadão lá chamado Anaxágoras, em 500 a 428 a.C., né? Sugeriu que as sementes da vida estariam presentes em todo o universo. Depois teve mais um outro cidadão aí, Svante Arrhenius, né? Que viveu entre o século XIX e o século XX, né? E trouxe a ideia aí de que os esporos, então, poderiam ser transportados pelo espaço. Enfim, por que nós temos essa teoria aí? Então, é uma pergunta muito interessante, né? É uma ideia antiga, como você bem colocou, aí remete à Grécia, depois ela, vamos dizer assim, é trazida à tona no século XIX aí, e daí é trabalhada essa questão das sementes da vida, mas por que essa proposta é considerada hoje? Existem muitos críticos a ela, que nem a consideram como sendo, por exemplo, algo científico, né, assim, empírico, né, obviamente pela escassez de evidências que nós temos. Só que, quando a gente fala de origens, origem da vida, ela se torna um problema para aqueles que desconsideram transcendente a possibilidade de haver um agente por detrás da realidade que a gente conhece. Então, quando eu olho para os processos naturais que nós conhecemos, nós não conseguimos explicar a origem, né? A gente nem consegue explicar a vida. E a origem da vida fica mais complexa ainda. Então, muitas vezes é colocada nessa equação para resolver esse problema o tempo. Mas mesmo assim, mesmo considerando um tempo numa escala evolucionista aí de alguns bilhões de anos, desde a origem da Terra e da vida, o tempo se torna insuficiente para explicar toda a complexidade, mesmo considerando e conferindo poderes para a seleção natural e outras questões. Então, alguns descartaram as hipóteses evolucionistas, né, como aquele oceano primitivo de Haldane, Oparin, a questão do mundo de RNA, outras hipóteses para a origem da vida, com o tempo passaram a ser desconsideradas por alguns, e alguns abraçaram a ideia de que a vida teria uma origem fora do nosso planeta e teria chegado aqui, ou seja, transferindo esse problema para outro lugar, porque realmente é uma questão muito difícil de ser respondida. Eu queria só pegar um gancho do que você falou aí. Você disse assim, que a gente não conseguiu entender a vida ainda. Mas explica para nós aí, para quem está ouvindo,
a ciência, né? Os cientistas não conseguiram criar a vida em laboratório. Aí a gente não viu as notícias alguns poucos anos atrás sobre o fato de terem criado vida em laboratório. Foi isso mesmo? Foi criado? Não foi bem assim? O que vocês têm para falar para a gente aí? Então, Alex, tem um sujeito, o Craig Venter, que inclusive ele participou do sequenciamento do genoma, e daí houve na mídia, né, olha, foi criado vida em laboratório, só que o que ele fez foi produzir um cromossomo de um micro-organismo artificial, ele produziu esse cromossomo artificial, substituiu uma bactéria, esse cromossomo, e a bactéria funcionou, né, com esse cromossomo, mas assim, ele usou o template, por assim dizer, né, e realizou vamos dizer assim, a produção desse cromossomo artificial e inseriu depois naquele micro-organismo. Ou seja, isso não é produção de vida, tá? Por mais que seja algo interessante, né? Vida, a criação de vida a partir do nada, a ciência está muito longe disso. Porque a gente nem consegue definir o que é vida, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com essas notícias da mídia, né? Muitas vezes essa divulgação acaba sendo uma inimiga, se não for feita da forma correta, da ciência séria. Então, na busca de títulos chamativos, de clickbait, então nós colocamos, às vezes, a mídia coloca, né, títulos que não representam a realidade do que foi feito, do que foi alcançado pelos cientistas. Maravilha. Eu queria só fazer um desafio para quem está escutando a gente, porque talvez para algumas pessoas isso tudo pode ser muito novo, né? Assim, como assim, né? Não foi criado vida em laboratório? Como assim? Estão questionando a teoria da evolução, né? Será que eles agora vão falar da Terra plana, próxima pauta? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Existem uma série de livros aí, a gente pode citar vários deles, né? Entre eles aí o Dr. Ariel Ruff, né? Que ele tem um livro muito bom chamado A Ciência Descobre Deus. Ali ele traz muitos cálculos matemáticos, né, que demonstram que a origem espontânea da vida, haja vista a complexidade, é uma impossibilidade matemática, né? Nem toda a idade do universo, estimada para o universo, nem com essa revisão de cálculos aí que o telescópio espacial James Webb está proporcionando para a gente, mesmo com esse universo mais velho, teoricamente, aí, de acordo com James Webb, ainda não seria suficiente para você criar os componentes básicos da vida, né? Porque preste atenção no que o Dr. Tiago falou, né? Ele disse que ali aquela bactéria, né, daquele grupo especial ali, a mais simples forma de vida, né? Ela é tão simples, mas ela ainda tem 500 mil pares de bases, né? Então, se a gente for transformar isso aí em bits e bytes, aí a gente vai ter alguns megabytes aí de informação, né? Na forma de vida mais simples que existe. E, enfim, a gente poderia gravar um podcast exclusivamente sobre a biogênese, né, as dificuldades aí basilares para a crença na biogênese, no surgimento da vida a partir da não-vida, né? Depois a evolução por seleção natural, etc. e tal. Mas o fato é assim, ao contrário do que o cientificismo prega por aí, né, nós não temos essas certezas, isso aí não são demonstrações científicas, né? Isso está num outro nível de comparação, isso não é equivalente a ser antivax, isso não é equivalente a ser terraplanista, são coisas muito diferentes, são níveis de certeza muito diferentes, né? Mas nós podemos aí sim ter uma boa segurança enquanto cientistas, né, para duvidar dessa teoria. E isso aí dá um bom pano para manga. Outro dia a gente convida aí, quem sabe a gente convida a Maura Eduarda de novo, né, que participou lá do 3º episódio com a gente, mais essa turma que está hoje aqui, para a gente fazer um bate-bola sobre origem da vida, né? Mas a gente precisamos avançar a pauta, né? Nesse contexto todo de abiogênese, da dificuldade de surgir a vida, da vida evoluir, a dificuldade de a gente encontrar as condições necessárias, né, na Terra primordial, lá para que a vida pudesse aparecer, o surgimento da informação, que é um grande mistério do universo, né? Com a lei aí já vai um pouquinho mais para o meu lado, aí, que eu sou da área de TI, eu conheço um pouquinho de informação, né? O surgimento da informação, o acréscimo de informação, todas essas dificuldades, me parece aqui, pelo que eu pude perceber,
né, que isso acabou levando à panspermia, né, a ideia de que a vida pode ter surgido em outros recônditos do universo. É isso mesmo? Ô, Alex, É, é, Alex, até para já complicar ainda a questão aí do Thiago Alves aí e do Saulo, eu escutando vocês aqui, eu tô gostando bastante. Eu vejo aí, igual você mesmo falou, dá a entender a gente que essa panspermia, ela é uma forma de fugir, né? Você, na Terra, é difícil ver como a vida teria surgido, então você vai para o espaço, né? Você vai para o infinito para ganhar tempo, que é a questão de que precisa-se de tempo para isso, e principalmente para ganhar, o que eu entendi aí do Saulo, circunstâncias, né? Para a vida acontecer, sei lá, talvez aí em algum lugar do universo o enxofre conseguiu ser criado, que é um elemento básico, aí de um outro lugar caiu um raio e as coisas foram se juntando. Eu queria ainda adicionar para o Thiago Alves e para o Saulo, assim, uma pergunta simples, assim, de que qual é a dificuldade da vida? Qual é a dificuldade aí? Existe algum traço, alguma situação aí que dificulta aí, que os cientistas veem e que é o que eles tentam aí achar fugindo para o universo ou criando alguma outra teoria? então, além daquilo que a gente comentou anteriormente sobre a definição do que é vida e tudo mais, existe um problema que é as condições para que a vida ela possa se manter. Então, basicamente, a gente tem, considerando a astronomia, a gente tem aquilo que a gente chama de zona de habitabilidade. Então, o zona habitável. Então, a gente tem, por exemplo, as condições para que a gente tenha água líquida, a gente tem uma fonte de energia, né, que é o Sol, a gente tem não só uma região que é específica no tempo, mas num só momento, mas tem um longo período de tempo para que a vida possa se manter. A gente pode considerar questões atmosféricas, gases e tudo mais. Então, isso, na verdade, ainda acrescenta mais um outro problema para a questão da vida. Então, uma das formas que os cientistas, pelo menos, eles tentam considerar, talvez, formas de vida que vivem, pelo menos aqui na Terra, em condições extremas. Então, a gente tem alguns exemplos de seres vivos que são chamados de extremófilos. Então, esses, os cientistas que estudam essa área na astronomia, que é chamada de astrobiologia, eles tentam tomar esses tipos de seres vivos, eles estudam esses seres vivos e consideram eles como talvez exemplos daquilo que se possa esperar encontrar no espaço ou que veio para cá, segundo essa teoria da panspermia e tudo mais. Então, existem alguns exemplos, por exemplo, tem um que é bem conhecido que se chama tardígrado. Então, é um animal que ele vive e resiste a temperaturas muito baixas, menos 200 graus Celsius até mais de 150 graus Celsius. Micro-organismos que vivem em regiões com alta salinidade, inclusive outros que vivem com quantidade de radiação muito elevada. Então, basicamente o que os cientistas fazem existe esse tipo de micro-organismo. Bem, talvez aquilo que possa existir no espaço seja talvez esse tipo de ser vivo também. Mas aí é muita, como é que eu posso dizer, sendo bem franco, é você tomar um exemplo e dizer, não, e extrapolar, talvez a vida que existe lá fora seja assim. O tardígrado, eu acho que o Neil deGrasse Tyson falou naquela série Cosmos, né? Ele parece um ursinho microscópico, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano... Exatamente. Se eu não me engano, até eles fizeram uma experiência, levaram para o espaço, deixaram alguns meses aí na estação espacial exposto ao vácuo, né? E também à radiação solar, etc.
e o tardígrado teria sobrevivido, né, se eu não estou enganado, eu não tenho certeza que se é isso mesmo. Sim, ele resiste a viver fora, no vácuo, né, por vários dias, por bastante tempo. Então, esse tipo de vida, né, que os cientistas buscam encontrar, mas é sempre tendo a perspectiva de, a gente pode encontrar moléculas que são importantes para a vida em algum lugar, em alguma nuvem, em algum planeta, em algum exoplaneta. Talvez ali possa existir esse tipo de ser vivo que vive nessas condições extremas, e talvez você vê que tem vários, né, possibilidades aí. Então não é tão simples afirmar. Existem alguns outros paradoxos envolvidos nisso, mas basicamente essa é a ideia da pesquisa que se tem hoje em astrobiologia. E assim, só para quem está escutando a gente, para a gente ficar contextualizado, né, isso que o Saulo trouxe da zona habitável, isso é um problema tão grande, porque, assim, você olha para o universo, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, né, não é nem de estrelas, são galáxias. E alguém já afirmou aí que existem mais galáxias no universo, né, mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra, né? Então a gente tem uma quantidade infinita. Então você pode pensar assim, não, isso matematicamente é muito provável que esteja cheio de vida por aí, né? Mas além dessa questão da zona habitável, que é uma faixa muito estreita ao redor das estrelas, né, que a água pode ficar no estado líquido, você tem uma série de outras condições, né? Essa estrela, por exemplo, aí me corrijam, né, se eu estou errado aí, quem é realmente especialista nessa área aí, né? Eu sou amador nessa área aí, então me corrija se eu falar alguma besteira, não tem problema não. Mas a estrela, ela tem que ser estável, né? Ou seja, não pode ser uma estrela violenta, uma estrela que vai mudando o temperamento, não pode ser um sistema binário também. Parece que nós temos muitos sistemas binários ou ternários aí. Até tem uma série aí que saiu recentemente, o Dilema dos Três Corpos, né? Ou o Problema dos Três Corpos, uma coisa assim. Então, assim, a órbita tem que ser estável também, porque se for uma órbita muito elíptica, né? Por exemplo, de um cometa, aí você vai estar muito quente em um determinado período da órbita, ou muito frio lá do outro. Você tem que ter o campo magnético para proteger, né, da radiação e das partículas carregadas, né, que a gente falou daquele dia lá do clima espacial também. Enfim, são tantos senões, né, e isso a gente está falando de sistema solar. Aí você tem que pensar assim, né, por exemplo, no caso da Terra, a gente está num cantinho muito insignificante da nossa galáxia, que convenientemente é um cantinho muito tranquilo também. Se a gente estivesse mais próximo do núcleo da galáxia, a vida também não existiria, porque é um lugar muito agitado, muita radiação, muitas estrelas, né? Muito gás, muita coisa estranha, muita poeira aí que deve estar cheio de meteoro passando toda hora. Então, assim, as condições para a vida, quando a gente olha esses bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, elas não são, assim, parece que tão favoráveis quanto a equação de Drake às vezes pode fazer a gente achar que é, né? E aí eu queria perguntar para vocês, é isso mesmo? Qual que é a percepção de vocês enquanto especialistas sobre esse assunto? Eu posso começar respondendo. Eu percebo que, sim, é uma coisa muito complicada realmente, não é tão palatável assim. Mas os cientistas, eles chegam a afirmar que, não, em alguns... eu li isso num artigo alguns anos atrás, faz pouco tempo, especialmente sobre a atmosfera de exoplanetas, e aí os autores ali, eles chegam a afirmar que, olha, com o lançamento do James Webb e outros telescópios, é muito provável que na próxima década a gente vai encontrar alguma assinatura alguma bioassinatura de vida em outro planeta. Então, eles têm uma certa certeza que eu não vejo assim com cientistas assim, olha, faz sentido, mas tá faltando alguma coisa. Quando a gente vai lá, chegou a citar a equação de Drake, que ela leva em conta o número de civilizações que possa existir. Um artigo recente de 2020, ele disse que na nossa galáxia, do tamanho da nossa galáxia, deve existir ao menos 36 civilizações inteligentes. Mas se você olha pela quantidade de estrelas que tem na nossa galáxia, com todos esses problemas que tem, ainda assim é muito pouco.
tem a questão do tempo, né? De talvez detectar e você pode até extrapolar e dizer, não, eles são mais inteligentes do que a gente, mas sempre é levando para um talvez, para um se não, Então, como cientista, não, acho que melhor é olhar para outras visões sobre esse tema que são mais pé no chão do que talvez argumentar um talvez, um se não, do que acreditar totalmente nisso. E eu ainda diria assim, né? Eu perguntaria, nossa civilização é inteligente? Quando eu olho aí o TikTok, o Instagram, eu fico duvidando às vezes, sabe? Então, Alex, complementando e reforçando o que o Saulo já colocou, vários pontos interessantes, né? Tudo conspira contra a vida. Então, a vida, quando a gente olha todas as variáveis que são necessárias para que a vida seja mantida, não só relacionadas à vida, mas para que ela seja mantida, são muito complicados a gente encontrar essas variáveis, né? E ele citou aí os extremo tolerantes, nós temos organismos extremófilos, extremo tolerantes, e daí essa foi minha área de doutorado, então eu poderia falar uns 3 episódios aí sobre isso aí, é bem interessante. Que legal, já tá convidado a falar aí, já vamos bolar os programas, você vira aí e fala mais pra gente aí sobre sua tese. Eu estudei um nematóide que ele tem a mesma capacidade do tardígrado, que vocês citaram, o ursinho da água aí. E daí eu simulei, em parte no doutorado, algumas condições que tratavam radiação no espaço, condições de hipergravidade associadas com a aceleração da ejeção de fragmentos rochosos que poderiam alcançar o espaço a partir de planetas, né? Tentando simular esse cenário e vendo se seria possível, né? Então, uma das revistas que eu publiquei foi a Astrobiology no doutorado. Eu sou revisor dessa revista também. Então, assim, eu tenho um carinho grande por esse assunto. Apesar de não concordar que seria possível essa vida ser comunicada, eu acho interessante a gente ver até onde vai a resistência dos organismos, né? Então, é bem impressionante mesmo esse fato de se citar dos tardígrados, ficarem um pouquinho no espaço, voltarem. Só que eles foram no estado que a gente chama de o fenômeno da hidrobiose, eles foram dessecados, né? Então, eu retiro toda a água desse organismo, ele entra no estado latente, e nesse estado eles foram levados, depois quando eles voltaram, foram reidratados. Então, a gente tem esse fenômeno da hidrobiose, que eu poderia entrar em detalhes depois, que é estudado, é bem interessante, tem outras aplicações, mas eu posso dizer que isso não resolve o problema da panspermia, tá? Então, é interessante esse fenômeno, mas a panspermia, ela vai empurrar o problema para outro lugar. Porque esses organismos, quando a gente estuda eles são extremamente complexos. Então, se a vida teria se originado em outro local, teria vários passos que ela teria que seguir até chegar num organismo complexo, como esse, né? Então, a gente está transferindo o problema para outro lugar e outra, né? A viagem pelo espaço, enfim, envolve várias variáveis. É bem especulativo imaginar que isso seria possível, como bem colocado pelo Saulo aí, né? Então, a panspermia, na verdade, é uma tentativa desesperada de alguns de tentar empurrar o problema da origem da vida e dar, muitas vezes, um aspecto de uma hipótese válida, mas que tem o seu campo especulativo, né? Então, é complicado alguém depositar sua confiança em relação às origens em algo que, no final das contas, não vai explicar o problema. Ô, Thiago, e assim, eu acho interessante porque eu acho que até agora a gente não falou o que é efetivamente a panspermia, né? Assim, em poucas palavras, né? Se você pudesse dizer pra gente o que consiste, eu acho que a gente já rodou, né? Já deu-nos uma órbita em torno desse assunto. Mas o que é então a panspermia, essa teoria? O que ela significa? Né? Se pudesse passar pra gente aí. Então, a panspermia, ela vai afirmar que a vida ela vai existir em diferentes partes do universo e ela foi distribuída, semeada, né? Daí vem a ideia que você colocou lá, que remete à Grécia Antiga,
por meteoros, asteroides, que foram carregando essas formas mais simples de vida e colonizaram, por assim dizer, outros corpos celestes. Então, seria essa, vamos dizer assim, como bem colocado, né? Seriam sementes jogadas pelo espaço que frutificaram em diferentes lugares. E um deles foi a Terra. Essa que é a ideia básica, né? Por detrás da panspermia. E os vetores seriam corpos celestes, que levariam essas formas de vida mais primitivas. Coincidentemente, eu estava assistindo hoje, para matar a saudade, aquele desenho do Pequeno Príncipe, aquele que é o anime lá dos anos 80, né? Que ele pegava carona nos gansos, aí ele pegava uma redezinha e segurava num cometa e daí vinha parar na Terra, né? Eu acho essa panspermia talvez seja a culpa seja do Pequeno Príncipe, essa ideia aí, né? De se espalhar pelo universo aí a bordo de cometas e meteoros. Eu só acho, assim, depois eu quero passar a palavra aqui para o Thiago Vicente, que ele vai fazer uma pergunta, mas eu queria que depois você falasse qual que é a probabilidade, né? Porque, assim, você pensar um meteoro, um cometa não, né? Porque o cometa ele vem lá das nuvens aí de gelo, né? Do espaço profundo aí, além, né? Do último planeta, né? E acreditamos que outros sistemas solares seja a mesma coisa. Mas, assim, que sejam meteoros, né? Rapaz, um meteoro, assim, não resolve sair do chão, decolar né, e ganhar o universo e parar em outro planeta. Então, geralmente, quando você tem... Inclusive, se achou aí uns 20, 25 anos atrás, se achou um meteorito na Antártida que teria vindo de Marte, né? Então, assim, isso aí são impactos muito violentos e impactos violentos que chegam a ejetar a matéria de um planeta e colocar fora da sua órbita, né? Colocar aí... A gente sabe que não é fácil você mandar um foguete para fora da LEO, né? Que é a órbita baixa da Terra. Então tem que ser um impacto violentíssimo. Então são pressões titânicas, são temperaturas descomunais e você tem que imaginar que aquilo ali, que de alguma forma preservou a vida nesses veículos, né? Que seriam aí os meteoros ou os cometas, que sejam por outras vias, né? E que isso ficou aí, sabe-se lá, milhares de anos, né? Porque viagens interestelares, interplanetárias que sejam, né? Não são nem um pouco rápidas, né? E chegou em outro planeta. Depois aí que o Thiago fizer a pergunta dele, eu queria que vocês respondessem essa visão aí, se vocês concordam, se eu estou sendo muito duro com essa visão ou se teria alguma outra forma de esse processo ser mais fácil, mais simples, mais rápido ou menos penoso, né? Para essa viagem interplanetária aí da vida, né? Alex, eu queria perguntar aí pro pessoal aí, pro Thiago Alves aí, pro Saulo, não vou perder essa oportunidade. É que eu fico muito feliz e eu espero aí que as pessoas que estejam ouvindo aí percebam isso, que são dois doutores, um na área de biologia e outro na área de física, estudando situações complexas sobre panspermia, sobre vida no espaço e todas essas coisas, e eles são cristãos. Eles são adventistas, eles acreditam na criação, e isso é importante porque muitas vezes, igual eu e o Alex aqui, a gente sempre tenta ter esse cuidado, porque as pessoas sempre veem o cristão como o negacionista, como o da terra plana, e não é isso. Principalmente que nós temos vários cientistas do passado que eram cristãos. O que eu queria aí perguntar aí, tanto para o Saulo quanto para o Thiago Alves aí, o que eles, nesses estudos que eles tiveram, o que eles viram assim da beleza, da questão da complexidade. Eu sou engenheiro e para mim a complexidade vai muito além, né? E quando vocês estão falando esse origem da vida, né? Eu me pergunto a origem da força nuclear fraca, da força nuclear forte, do eletromagnetismo, da força gravitacional e até mesmo do elemento hidrogênio, né? Porque se você for parar para pensar, além da complexidade da vida, está a complexidade daquilo que rege o universo e das partículas elementares. Mas aí, Thiago e Saulo, o que vocês já viram aí ao longo da vida suas aí de estudos, essa beleza, essa complexidade, o que eles trouxeram aí para vocês de aprendizado? Então, a pergunta é muito pertinente, interessante, e eu acho assim que qualquer cientista,
ele tem que reconhecer que tem alguns pressupostos baseados na cosmovisão, que é a lente que a gente utiliza para enxergar o mundo. E a gente não deve se limitar. A ciência é neutra, o cientista não. Então, eu, como bom cientista, tenho que analisar todas as possibilidades, né, e entender, né, a possíveis explicações. E eu lembro que muitas vezes uma crítica que era feita a mim quando descobriam que eu acreditava num ser superior, né, um designer por detrás da natureza, era que eu tinha essa visão porque eu não tinha entendido o evolucionismo ainda. Eu não tinha compreendido a complexidade. Então, eu fiz questão na minha graduação, já era no primeiro ano, e começar a estagiar no laboratório de evolução. Eu fiz minha iniciação em evolução e me aprofundei em vários conceitos. Por quê? Porque muitas vezes a gente critica sem saber. E isso só revela uma ignorância, né? Então, se você discorda de uma ideia, você tem que se aprofundar naquela ideia para se embasar ou descobrir que você está errado nessa discordância. O bom cientista, ele tem que estar disposto a descobrir que ele estava errado. Então, eu como um cristão, acreditando que a Bíblia é interpretada da forma correta, que é uma revelação especial, a natureza também estudada, ela vai revelar cada vez mais esse designer por detrás. Eu não tenho que ter medo da ciência, ou de me aprofundar nela e todas as hipóteses. Por quê? Porque lá no final eu vou encontrar Deus. Então, e eu tenho experimentado isso na prática durante a minha vida científica. Então, cada detalhe, a gente vê que as hipóteses de necessidade, acaso, elas acabam sendo descartadas de resto do design por detrás. A complexidade, a sintonia, as variáveis, tudo isso indica uma mente que projetou a vida, projetou os organismos, né? Desde das complexidades do micro até o macrocosmo, a gente vê uma inteligência por detrás disso. E isso é interessante, inclusive, deixar para os ouvintes do podcast que um cristão não precisa ter medo de se aprofundar na ciência. Pelo contrário, quando você se aprofunda, você vai entender um pouquinho mais daquele que está por detrás de toda a realidade que nós conhecemos, que é a causa não causada. E esse ser que nós acreditamos, todo-poderoso, onipotente, onipresente, ele quer se revelar para nós. Então, vá fundo, estude todas as hipóteses, todas as teorias, e no final, Deus vai estar te esperando lá para te encontrar, né? E claro que você não precisa disso para encontrar Deus, mas talvez a visão que você vai ter seja uma visão especial, né? E enxergar algumas facetas que alguém que não estudou esses detalhes não enxerga. Muito legal, Thiago. Mas responde pra gente aí sobre aquela questão dos problemas que a gente teria, né? Ao admitir a panspermia, no caso, assim, de que forma que esses micro-organismos, né? Esses seres aí viajaram de um planeta para o outro na visão da panspermia. Então, na verdade, eles encontram resquícios de micro-organismos, né? Então, toda essa ideia desses corpos celestes que colonizaram planetas reside nessa ideia. Mas são resquícios de micro-organismo mesmo? Porque me parece assim que são... porque o pessoal fala, são compostos orgânicos. Aí compostos orgânicos, se eu não estou enganado, são aqueles que teriam carbono na composição, é isso? Né? Que podem ou não ser de seres vivos, alguma coisa assim nessa linha, né? Como é que funciona isso? Então, existe toda uma discussão em torno disso. Isso aqui realmente se referia a micro-organismos, é uma assinatura, mas não foi comprovada, que nem você colocou agora. E muitas vezes há uma simplificação da vida proposital para tentar sustentar essa ideia. Então, eu tento simplificar, por exemplo, vida de forma mais simples, como micelas, como elementos químicos, como você colocou, né? Vida baseada no carbono, nitrogênio, enfim, outros elementos. E essa é uma visão muito limitada, tá? Então, eu imaginar vamos dizer assim, eu encontrar esses bloquinhos ou estruturas básicas, esse nome de vida é equivocado. Porque vida é muito mais do que matéria, do que estrutura, é informação. Eu, como geneticista, sei muito bem disso. Então, vida é informação altamente complexa e específica.
Então, eu querer equiparar a vida a estruturas básicas encontradas, né, imaginar que isso remete a uma origem dessa vida, é ter uma visão muito simplista e muitas vezes é uma visão, na verdade, sendo conduzida por uma cosmovisão equivocada. Respondendo especificamente a parte das probabilidades, né, de acontecer uma colisão, um planeta né, por um asteroide e daí uma rocha de um planeta específico que tem vida e aí a vida migrar para outro planeta. É bem complicado você ter as órbitas entender um pouquinho melhor essas órbitas de asteroides e tudo mais, e como eles atingem outros planetas, porque em geral, para sistemas onde você tem estabilidade, como por exemplo o nosso sistema solar, a gente tem, é claro que a gente tem um cinturão de asteroides, mas asteroides, normalmente eles estão numa órbita um pouco mais estável, mas quando há alguma instabilidade gravitacional, então a gente tem planetas grandes, massivos, Júpiter, ali, Saturno, dependendo da configuração dos planetas, parte dessa instabilidade gravitacional pode levar alguns asteroides a atingirem outros planetas. É claro que esses planetas grandes, eles atraem, né, e capturam parte desses asteroides. Então você tem que contar que isso vai acontecer de alguma forma. Você vai ter esses asteroides saindo da posição de equilíbrio ou meta-equilíbrio ali onde eles estão para atingir um planeta que tem vida, que vai estar, ou que está na região ali de habitável, que vai atingir um outro planeta em outro sistema solar que está muito distante, que também está na região habitável. Ou seja, são muitas variáveis que tornam cada vez mais a probabilidade bem baixa disso acontecer. E ainda tem um problema, né? No nosso sistema solar, tirando a Terra, a gente não tem mais nenhum candidato de onde a vida pudesse ter surgido e sido trazido em cometas para cá. Então, Marte, por exemplo, tem sido estudado muito, né? E tem se falado aí em oceanos antigos, né? Evidências de oceanos antigos em Marte e tal. Então, algumas pessoas não chegam assim a sugerir isso claramente, mas meio que dá para entender assim que não, quem sabe lá atrás, há tantos bilhões de anos atrás, Marte é que tinha vida, e aí veio um cometa de lá para cá, um asteroide de lá para cá e trouxe a vida. O problema é assim, que os estudos que têm sido feitos em Marte até hoje, lá com os robozinhos, as sondas lá e tal, os dados são muito inconclusivos, né? Não dá nem para... Por um lado, tem evidência de um oceano antigo em Marte, né? Por outro lado, já aquilo ali não... as evidências já são contrárias, né? Dizem que não é possível ver. Então, assim, a grande pergunta é, tá, tudo bem, digamos que tenha acontecido isso, da onde veio essa vida, né? Lembrando que, tirando, assim, o nosso sistema solar, nós temos aí os 4 planetas internos que são rochosos, os gigantes gasosos, sem chance, né? Tá, tem as luas lá e tal, mas, assim, nenhuma lua Encélado, né? Europa e tantos outros, mas parece que não é tão favorável assim. Aí, se a gente pensar que a estrela mais próxima da gente, que na realidade é um sistema ternário, né, tá a 4 anos-luz, cara, para um asteroide viajar 4 anos-luz são algumas dezenas de milhares de anos, se tudo der certo, né, porque o asteroide ele não sai teleguiado, ele sai pelo universo a esmo, né, então para chegar aqui no nosso planeta, né, chegar no nosso sistema solar já seria um feito e tanto, né, e ainda acertar justamente a Terra, que teria todas as condições, rapaz, assim, ó, bota fé nisso aí, hein? Tem que ser muito crente. Eu não sou crente o suficiente para acreditar nisso aí, não. Com relação a outra pergunta, eu quando estava fazendo a astrofísica, né, fazendo física, eu vou confessar uma coisa, eu tinha um pouco de receio de estudar essas teorias um pouco mais diferentes, assim, que iam contrária à minha convicção religiosa, mas até que eu tive que estudar um pouquinho sobre a teoria do Big Bang. Passei aí por mais ou menos um ano estudando e vendo assim, não, pelo menos eu vou aprender do jeito que os outros pensam, né? Eu não penso dessa forma, mas vamos estudar isso aí. E com relação específico a esse tema da astrobiologia, em 2023, eu me deparei com um livro, né,
conversando com alguns amigos, pesquisando na internet, que se chama Astrobiologia e a Doutrina Cristã, explorando as implicações da vida no universo. Quando eu me deparei com esse livro, eu fiquei assim, rapaz, esse tema é importante. Eu preciso saber desse tema para poder conversar e entender, porque a sociedade aí ao redor, dependendo das diferentes cosmovisões que eles têm, dependendo das diferentes visões que eles têm sobre espiritualidade, sobre a doutrina cristã, eles vão observar para possíveis evidências de vida, ou se há, admitir, né, ou assumir que deve existir, a gente não está sozinho no universo, talvez deve existir algum ser por aí. Como ficam as doutrinas cristãs, como fica a redenção, como fica a escatologia, como fica todas essas coisas. Então eu parei e pensei, não, esse tema é importante de eu estudar, de eu comentar, de saber pelo menos do que se trata, e como um cristão tentar dialogar e entender melhor. Não, eles entendem dessa forma, mas a Bíblia apresenta dessa outra forma, como a gente pode engajar. E quando eu estava dando aula para os meus alunos, muitos deles estavam estudando teologia, mas estavam fazendo a disciplina de astronomia, e eu abordei dessa forma para eles. Eu disse, olha, talvez você não acredite, talvez não seja a sua praia isso, você não acredita, mas para alcançar alguém, para debater, para ter um diálogo, você precisa conhecer. Então, me escute aí por essa aula. E eu penso que isso também é importante para aqueles que vão estudar diferentes outros temas, não só isso, tem diferentes outros temas assim bem complicados em todas as ciências, que muitas vezes vão diferente às nossas convicções, e Deus quer nos usar de alguma forma, eu penso assim, para que a gente possa entender aquele tema e dialogar com essas pessoas. Eu vejo que o apóstolo Paulo fazia isso e tentava alcançar as pessoas ali, os filósofos, e para que realmente eles possam perceber que há um Deus e que os ama, e que essa forma de missão possa ser realizada. A gente queria, assim, perguntar para vocês agora, né, Thiago Alves, Saulo, quanto cientistas agora, tá? A visão muito pautada aí pela técnica, muito pautada aí pelo conhecimento acadêmico que vocês têm. Qual que é a percepção de vocês? Qual que é o sentimento de vocês? Ou qual que é a opinião que vocês detêm aí sobre a probabilidade, né? Ou eu tô com a palavra em inglês na cabeça aqui, né? Feasibility, né? Qual que é a probabilidade de realmente a vida ter chegado na Terra, né? Por meio de uma panspermia, né? No caso de uma origem aí extraplanetária, talvez até extrasolar, né? Da vida aí embarcada dessas formas aí que a gente falou ao longo do programa, né? Enfim, com todo o conhecimento que vocês têm, que eu acho que é um conhecimento que pouquíssimas pessoas aí no Brasil e no mundo têm, né? Sobre essa temática, eu acho que vocês são, sim, autoridades aí para falar nisso. Qual é o julgamento que vocês fazem sobre isso, assim, sem medo de ser feliz, né? Falando aí com sinceridade para nós. Então, Alex, eu vou começar respondendo, são tão ínfimas que se aproximam de zero, né? As probabilidades, considerando todas as variáveis, tendo uma visão realista, né, do que é a vida, do que é necessário para que a vida ela prospere, para que ela resista também a toda essa viagem que seria necessária pelo espaço, sendo hospedada por corpos celestes. Então, praticamente nula, olhando como cientista. Olhando como um astrofísico, os dados, eu diria que é muito improvável de que isso possa ter acontecido. As chances, você vai somando probabilidades e probabilidades, e o talvez vai ficando cada vez mais improvável de ter sido esse o caminho. Então, eu concordo aí com o Thiago sobre isso. E eu queria perguntar para vocês agora,
quais são as fontes aí que alguém que está escutando o nosso podcast agora, né, que está, enfim, acompanhando essa discussão toda, alguém que pode, muito provavelmente, a maior parte do nosso público não vai ser dessa área, né? Às vezes, alguns têm conhecimentos mais aprofundados, né, e conseguiu capturar, né, toda a riqueza aqui do que foi falado hoje, né, nesse podcast, mas outros talvez não tanto. E quem quiser se aprofundar mais, quem quiser mais informações, porque, né, hoje você vai na mídia, essas teorias elas são colocadas assim com tanta certeza, com tanta ênfase, né? E a gente aí que já está nesse mercado aí com um pouco mais de experiência, a gente vê como funciona o marketing, né? O marketing, inclusive, científico ou cientificista, e a gente, assim, é difícil para a gente, né? É difícil, você pega essas revistas aí pseudocientíficas ou revistas de variedades, né, que são de divulgação científica, aí, que eram muito comuns aí nos anos 90, anos 80, início do século XXI, né, e agora hoje está muito na internet também. Para esse pessoal que está nesse dilúvio de informações, né, que parece que é tudo tão certo e essas teorias são tão palpáveis, né, onde é que a pessoa pode obter informações de boa qualidade para formar opinião, para aprender mais sobre o assunto, para de repente começar a trilhar o caminho que vocês trilharam, chegar nas mesmas conclusões? O que vocês indicam para nós aí? Então, existem inúmeras literaturas. A Sociedade Criacionista Brasileira ela tem várias publicações interessantes. Um livro que eu acho bem interessante não é sobre panspermia propriamente dito, né? Porque muitas vezes a literatura é limitada. Até o Saulo colocou um livro aí que vai trabalhar numa vertente um pouco mais aplicada essa ideia, mas em termos técnicos, assim, associado a uma cosmovisão cristã, a literatura é escassa. Entretanto, para que a panspermia se tornasse uma realidade, é necessário, depois que essa vida também foi comunicada, que haja uma evolução biológica. Então, são várias improbabilidades. Tem vários livros interessantes. Eu recomendo um livro, Evolução Texto Crítico, muito bom, bem completo para a gente entender a complexidade da vida, as variações, os limites dela. E tem muitos outros livros publicados aí pela Sociedade Criacionista Brasileira. Eu recomendo aqueles que puderem entrar no site, dar uma olhada. Daí tem nas diversas áreas, né? Tanto da biologia, quanto mais aplicado à física, à química, você vai encontrar literatura de qualidade. Eu recomendaria também as publicações da Sociedade Criacionista Brasileira. Elas são bem importantes para essa área. Você vai encontrar alguns artigos lá específicos que lidam com esse tema. E creio que isso é relevante. Se você quer informação mais especializada, existem alguns livros um pouco mais, pelo menos que me ajudaram na minha caminhada, né, durante algumas vezes que eu tive dúvidas. Por exemplo, alguns livros do Michelson Borges me ajudaram bastante num período inicial nessa caminhada, mas eles são para o público geral. Então você pode buscar na CPB aí, na Casa Publicadora Brasileira, que é normalmente onde tem vários livros dele relacionados ao criacionismo, abordando diversos temas. Mas se você quer uma coisa mais especializada, eu recomendo, assim como o Thiago falou, materiais da Sociedade Criacionista Brasileira. Bom, né? E se você não conhece esse trabalho e está escutando a gente, né? Falou Sociedade Criacionista Brasileira, né? Você torceu o nariz e tal. Enfim, a gente compreende você, tá? A gente entende. Talvez no seu lugar eu também teria a mesma reação, né? Se eu não conhecesse o que eu já tive a oportunidade de conhecer. Mas eu posso dizer para você que, se é o seu caso, né, você que está nos escutando, que está com esse sentimento, conheça esse material, você vai se surpreender. Eu dou a minha palavra que você vai se surpreender. Porque você pode estar achando que você vai achar alguma coisa aí no estilo de Centúria do Nostradamus, ou que você vai achar alguma coisa assim, tipo revista UFO, né? Eu não sei nem se eu posso estar falando isso aí no podcast, né? Mas enfim, já foi. Mas você vai achar realmente materiais de excelente qualidade argumentativa. Você não vai achar um material apelativo, né? Você não vai achar, assim,
ó, é assim e deu, tá pronto, não vou explicar por quê, não. Reflexões muito aprofundadas, reflexões pautadas realmente no método científico, muita matemática também colocada ali, né, para mostrar a questão das probabilidades, e explicando, entrando em minúcias aí de como funcionam, né, os processos geológicos, biológicos. Tem dezenas e dezenas de materiais aí da sociedade criacionista. Eu tenho vários desses materiais, tenho sido um consumidor aí, e realmente ajuda muito a gente a pensar, a formar uma visão mais crítica, né? Lembrando que o nosso podcast aqui, o nosso objetivo não é mudar a sua cabeça, né? A gente não quer trocar as suas ideias aí, mas a gente quer oferecer novas perspectivas, novas visões, mais subsídios, né? Visões alternativas, para que você possa ampliar o seu conhecimento, né? E eu acho que disso ninguém deve ter medo, né? Ampliar o conhecimento, acho que não deve ser uma coisa que desperta o preconceito ou o temor de ninguém. E isso que você falou é muito importante, porque eu gostei muito que o Thiago Saulo falou, da gente não ter medo de expandir o nosso conhecimento. Quando nós vemos assim o desenvolvimento que a gente teve da tecnologia, quanto isso foi bom, e o exemplo do Thiago e do Saulo, ele fica para a gente de que eu acho que nós cristãos, às vezes, a gente é tentado a achar que tem muita coisa que já está certa, de que tem muitas provas. Então, eu vejo, por exemplo, atualmente, né, a gente vê muito cristão aí tentando unir, né, o cristianismo com a evolução. A gente tem que ter esse cuidado de que as coisas, assim como a panspermia, essa questão da vida, elas são complexas e não são ainda coisas decididas. São pessoas estudiosas que estão ali procurando alguma coisa. E essa questão da vida aí, que até eles falaram aí da dificuldade de entender a vida, a gente pode voltar para o passado, né? Na época lá dos gregos, lá, a vida era uma coisa tão complexa, a consciência, isso era tão complexo, que eles dividiam o ser humano em corpo e alma, né? E essa alma, ela saía ali na respiração quando a pessoa morria, como uma forma de tentar explicar aquilo que era difícil. E o problema dessa questão do corpo e alma, que a gente pode até depois fazer um podcast só para isso, acabou que talvez os religiosos da época, né, quiseram ali tentar achar que aquilo estava tudo muito certo e trouxeram aí a alma, né, pro cristianismo, e depois a alma meio que saiu aí da ciência e continua no cristianismo. E a gente tem esse cuidado aí, às vezes que a gente tem muito essa questão da evolução, para a gente entender que estudando da forma correta, estudando mesmo, você não precisa ter medo desse conhecimento, como a gente já fez aí no nosso podcast, não precisa ter medo nem da faculdade, né? A faculdade é o lugar do cristão, né? Já ouvi pessoas falando para a gente fugir, né? Ou outras pessoas falando, mas a gente incentiva esse estudo. Exatamente. Assim, o Thiago falou aí que tem pouca literatura especificamente sobre panspermia, né? Então, isso aí, na ciência, se chama lacuna, né? Lacuna de conhecimento. Então, vocês estão convidados aí, quem sabe se associam, né? Já que o podcast aqui reuniu o Saulo e o Thiago Alves, quem sabe vocês se reúnem aí e fazem um livro aí para preencher essa lacuna, né? Seria muito bem-vindo. A gente ficaria muito feliz se tivesse um material aí especificamente sobre panspermia, né? Falando o que é, o que defende e quais as virtudes e quais os problemas aí. E a gente fala isso com muito respeito, tá? O Thiago Vicente aqui falou um negócio que eu acho que é importante a gente fazer esse disclaimer. Rapaz, tem pessoas seríssimas, pessoas exemplares estudando panspermia, estudando evolucionismo. Eu conheço vários aí, tenho muitos amigos aí que são evolucionistas, né? Então, a gente em nenhum momento a gente está duvidando, né, da lisura ou da seriedade dessas pesquisas. E a gente entende, né, que realmente a gente vive num mundo complexo, né? A ordem social é essa, né? E esse é o status quo, não tem jeito, né? A gente não vai fugir disso, né? Mas, enfim, a gente tenta trazer visões alternativas porque no passado já se teve muitas certezas também, né? E muitas vezes essas certezas estavam erradas, né?
Então, assim, não vamos ser preconceituosos, né, com as pessoas aí da ciência, com as pessoas, né, mesmo cientificistas, né, não vamos ser preconceituosos com eles, ao mesmo tempo que a gente pede que eles também não sejam preconceituosos conosco. E se o Saulo aí fez um apelo para que a gente não tenha medo, né, de estudar na academia sobre esses temas aí que divergem da nossa crença, a gente também faz um apelo para quem não é da nossa crença que também não tenha medo, né, de estudar os bons argumentos, aí, os bons argumentos bíblicos, teológicos, né, para a origem da vida, as evidências aí de um Criador, todas essas perguntas sem resposta, essas complexidades aí que são insolúveis, né, pela ciência, mas que apontam sim para uma mente superior, né, uma mente superiora que, enfim, que criou todos nós, né, com amor e com propósito, né, isso é muito importante, um propósito, a gente não está aqui sem nexo, né, sem um destino, sem uma função, uma razão de existirmos, né, de acordo com a visão bíblica. Então isso realmente é muito importante para a gente, tá certo? Mas, gente, ó, esse tempo voou, tá? Foi um prazer muito grande aqui, eu acho que é um conhecimento que a gente, mais uma vez, né, apenas tangenciou aqui de muito leve, e já quero deixar aqui o convite, né, como é de costume aqui, convidar o Thiago Alves e o Saulo aqui para voltar mais vezes aqui, a gente poder aprofundar nesses temas. Eu tenho certeza que eles têm conhecimentos aí que podem ser muito úteis para nós, né, além ainda dessa questão da panspermia. E Thiago Vicente também aqui, sempre batendo uma bola muito legal. Obrigado, né, para os dois Thiagos aí por estar com a gente. Obrigado aí, Saulo, também. Vocês querem deixar últimas palavras aqui para a gente encerrar o podcast hoje? Eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer participar, bater um papo. E sempre quando a gente acaba participando, a gente acaba aprendendo também. Então, diferentes pontos de vista, que a gente não tinha parado para pensar também, alguns detalhes. Então, eu agradeço o convite. O Alex, o meu xará Thiago aí, o Saulo também. Quem sabe essa parceria possa surgir no futuro, a gente produzir alguma coisa nesse sentido, foi colocado. E deixar também um desafio para os ouvintes, seja você alguém que tem já uma concordância com o que foi colocado aqui, com uma cosmovisão criacionista, seja você um cético, né, se aprofunde no tema e considere sempre os dois lados da questão, né? Então, não tenha medo de estudar, inclusive esse podcast, né, essa iniciativa, ela mostra isso, que cristãos, eles devem se aprofundar nos temas, discutir, considerar diferentes hipóteses, e Deus deu a capacidade cognitiva para que nós usemos essa capacidade, nos aprofundemos cada vez mais nos temas, porque segundo uma cosmovisão cristã, quando você se aprofunda em um tema específico relacionado à natureza, a realidade que está ao nosso redor, você vai entender um pouquinho mais sobre Deus, que está por detrás da realidade como nós conhecemos. Eu quero agradecer pela oportunidade de novo de falar desse tema. Eu quero também, assim como o Thiago fez, convidar os nossos ouvintes aí para que possam pesquisar mais. Esse é um tema que, principalmente com James Webb, agora eles sempre colocam notícias sobre se encontraram um planeta parecido com a Terra, encontraram talvez um sinal, um elemento, uma substância química que é presente em seres vivos, ou pode estar associada em vida, em Vênus, em Marte. Então, sempre vai estar por aí na mídia, que você possa pesquisar mais, não só ficar nas notícias ali que você vê nos portais de notícia, mas se interessar mais pelo tema e dialogar com isso, e especialmente fortalecer para você que tenha uma cosmovisão cristã, fortalecer a sua fé e poder realmente entrar nesse diálogo com pessoas porque muitas vezes a gente escuta de que os religiosos eles têm uma mente fechada, não entram em diálogo.
mas a gente vê aqui nesse podcast que não é isso. E que você possa ser esse exemplo para outras pessoas também. Esse é o que eu espero. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu gostaria de agradecer aí a presença do Thiago e do Saulo aí, foi muito bom, aprendi bastante. E espero aí, também que vocês que estão nos escutando aí, vejam esse podcast aqui como um incentivo realmente para vocês estudarem, para vocês pesquisarem mais. Muitas vezes a gente esquece aí que Deus nos deu a nossa inteligência, né? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós conseguimos analisar as coisas e aprender e raciocinar daquilo. E quanto mais que a gente aprende, mais a gente vê mais a gente conhece do nosso Deus, do Deus de amor que nos criou. Tá certo, gente. Muito obrigado mais uma vez, né? Os meus 3 amigos aí do podcast de hoje. E eu quero fazer um apelo também, agradecer você que nos acompanhou, né, nesse podcast de hoje, um podcast um pouquinho mais longo aqui, mas eu acho que valeu cada minuto aqui, né, da discussão, tanta coisa rica. E obrigado, né, para você que está aí dirigindo o carro, que está lavando a louça, que está correndo, que está andando de bike aí, escutando nosso podcast, né, ou que está simplesmente aí sentado no computador, acompanhando com o celular. Se você gostou desse podcast, por favor, nos ajuda a fazer o nosso projeto, né, chegar a outras pessoas. Deixa o seu like, é importante, se inscreve no nosso canal, a gente tem o nosso canal no YouTube, assina nosso podcast aí no Spotify, na Amazon, enfim, né, na Apple também. Enfim, ajuda a gente a fazer esse podcast chegar a cada vez mais pessoas, tá certo? Obrigado a todos aí mais uma vez, e a gente se encontra mais uma vez na semana que vem, às 17 horas, sempre no nosso podcast Cevada com Plutônio. Até mais. Tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.